Olá, estou aqui para continuar na leitura do livro Diário de Berlim. Estamos no volume 2, já quase chegando na metade dele. Se você está gostando, se você tem percebe coisas, aprende coisas novas com os áudios que você tem ouvido, comenta aqui. Eu gosto de ouvir seu comentário. Vamos saber agora o que aconteceu em 31 de maio de 1940. William escreve de Berlim. Parece que a Itália está se aproximando cada vez mais do dia da decisão. A de entrar na guerra ao lado da Alemanha. Hoje, Dino Alfieri, o embaixador italiano, entrevistou-se com Hitler no quartel-general deste último. Faz hoje 3 semanas que Hitler lançou seus exércitos contra Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França, num desesperado esforço destinado a abater os aliados de um só golpe. Até aqui, decorridas essas 3 semanas, somente conseguiu sucesso para as suas armas. O que lhe custaram esses sucessos em homens e materiais, não o sabemos ainda. Mas o que se segue é a lista das vantagens obtidas nestes 21 dias. 1. Dominou a Holanda e obrigou o exército holandês a capitular. 2. Dominou a Bélgica e obrigou o exército belga a fazer o mesmo. 3. Avançou pelo extremo sul da linha Maginot, ao longo de uma frente que se estende por mais de 320 quilômetros, de Montmedy a Dunkerque. 4. Desbaratou os primeiro, sétimo e nono exércitos franceses, que ficaram inteiramente isolados, quando um exército alemão conseguiu abrir caminho entre eles e avançar até o mar. 5. Desbaratou a força expedicionária britânica, que também está cercada. Uma parte das tropas inglesas, pelo menos, está evacuando de Dunkerque, a bordo dos seus transportes. Mas, como exército, a BEF está aniquilada, pois não pode levar na retirada os seus tanques, canhões e suprimentos. 6. Conseguiu conquistar os litorais da Holanda, Bélgica e França sobre o Canal da Mancha, que lhe servirão de trampolim para uma invasão da Inglaterra. 7. Ocupou as importantes minas de carvão e centros industriais da Bélgica e do norte da França. Muitas vitórias para 3 semanas, hein, pessoal? Esse comentário é meu. O Schiller continua assim. Em minha irradiação desta noite disse o seguinte: não resta a menor dúvida de que os alemães venceram um primeiro round feroz, mas até agora ainda não se registrou o nocaute fatal. E a luta continua. Alguns dos meus amigos julgaram que fui um pouco otimista do ponto de vista aliado. Talvez, mas não tenho certeza. O primeiro americano motorista de ambulância a ser capturado pelos alemães foi um senhor Garibaldi Hill. Os alemães ofereceram-se para pô-lo imediatamente em liberdade. Era americano, né? Que os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra. Apenas não puderam encontrá-lo. Os nossos amigos de Bruxelas informaram-nos hoje que os estoques de gêneros da Bélgica são suficientes apenas para uns 50 dias. Encontrei-me com um dos nossos cônsules de Hamburgo. Revelou-me que os ingleses têm bombardeado severamente a cidade, quase todas as noites, procurando sempre atingir os depósitos de combustível. O cônsul alega que esses depósitos estão vazios. Parece que os alemães retiraram toda a artilharia antiaérea de Hamburgo para empregá-la na frente ocidental. Assim, os ingleses surgem sobre a cidade sem a menor dificuldade, sendo-lhes possível voar suficientemente baixo para levar avante alguns bombardeios bastante certeiros. A população ficou tão irritada com o caso que as autoridades se viram forçadas a enviar de volta para lá algumas peças antiaéreas. Berlim, 1º de junho. Embora o público não se sinta mais entusiasmado pelas grandes vitórias do canal que pelos acontecimentos anteriores da atual guerra,
As manchetes dos jornais de hoje fazem o possível para despertar o seu interesse. Exemplo típico desse fato é o que diz o Börsen-Zeitung am Mittag. Catástrofe ante as portas de Paris e Londres. 5 exércitos cercados e destruídos. Já não existem as forças expedicionárias britânicas. O primeiro, sétimo e nono exércitos franceses inteiramente aniquilados. Agora, o grosso das tropas alemães, que liquidaram as forças aliadas na Flandre, estão prontas para novas empresas. O alto comando alemão tem diante de si 2 caminhos abertos. Pode lançar-se contra a Inglaterra através do canal, ou empurrar os franceses sobre Paris e tentar alijar a França da luta. Pelo que pude ouvir nos círculos militares de Berlim, parece que não resta a menor dúvida de que o comando já se decidiu pela última hipótese. E, na verdade, movimentou a maioria dos seus efetivos para uma posição da qual lhe será possível enfrentar os remanescentes do exército francês entre os rios Somme e Aisne. O general Weygand teve 10 dias para reorganizar as suas tropas ao longo dessa linha, mas o fato de não se ter julgado suficientemente forte para tentar uma ofensiva em direção ao norte, partindo do Somme contra as linhas alemãs, pouco profundas nessa região, um movimento que, se fosse lançado com a necessária energia, poderia ter salvo os exércitos franco-anglo-belga cercados na Flandre. Serviu para convencer os generais alemães, se é que precisavam ainda de se convencer, de que podem desbaratar com facilidade as forças francesas, de forma a avançar rapidamente sobre Paris, prosseguindo ainda até os portos da Normandia e da Bretanha. Acabo de saber por um oficial que serve no alto comando que, até que enfim, Deus ajudou um pouco os ingleses. Tiveram 2 dias de intenso nevoeiro em torno de Dunkerque, o que impossibilitou a Luftwaffe de bombardear mais intensamente os transportes atarefados na evacuação das tropas inglesas. Hoje o tempo clareou novamente e os bombardeiros de Göring regressaram a Dunkerque a fim de agir ao longo das praias. No seu comunicado especial da noite, o alto comando diz o seguinte, abre aspas, os remanescentes das forças expedicionárias britânicas tentaram hoje fugir em pequenas embarcações de toda espécie para alcançar os transportes e navios de guerra ancorados ao lado de Dunkerque. Por meio de seus contínuos ataques, a Luftwaffe conseguiu frustrar todas essas tentativas, devendo-se salientar as atividades dos Stukas contra as unidades britânicas. De acordo com as informações recebidas até agora, 3 belonaves e 8 transportes, num total de 40 mil toneladas, foram afundados pelos nossos pilotos, além de 4 belonaves e 14 transportes incendiados ou atingidos. 40 aparelhos ingleses que protegiam os seus navios foram abatidos. Nenhuma referência às perdas aéreas alemães, o que me leva a deduzir que foram muito maiores que as dos ingleses. De outra forma, Göring tê-las-ia mencionado. O Ju-87, os célebres Stukas de bombardeio e mergulho, constituem uma fácil presa para qualquer caça da Força Aérea Britânica real. Os alemães afirmam hoje que o couraçado Nelson, capitânia da esquadra inglesa, foi posto a pique com a perda de 700 dos seus 1.350 tripulantes. Todavia, tanto quanto me foi possível saber, a única base dessa notícia é um propalado despacho enviado de Nova York pela Associated Press. Mesmo assim, um oficial de marinha com quem falei esta noite insistiu em afirmar que se tratava de uma notícia verdadeira, acrescentando que aquele couraçado foi afundado pelos alemães a 11 de maio último. Essa parte aqui me deu vontade de contar para vocês o seguinte, eu pensei em fazer uma live com oficiais da reserva da Marinha Brasileira,
para a gente conversar sobre isso, porque eu não conheço nada. Fala-se em couraçado, destroyer, belonaves, né, tipos de navios de guerra, que a palavra para mim não gera uma imagem, uma construção, eu não sei o que é, né, e também não tenho pesquisado. Mas imagino que muitos de vocês também não saibam. E essas histórias aqui, por exemplo, eu já tinha ouvido falar no Nelson, o couraçado Nelson. A notícia que chega é ainda um boato. Terá isso mesmo acontecido ou não, né? Talvez uma conversa com estudiosos, com militares que entendem deste assunto, das belonaves e também de batalhas específicas da guerra, possa nos trazer informações interessantes, né? Eu já fiz um primeiro contato, vamos ver se vai dar certo. Continuando, bom, já que eu parei, vou pedir para você curtir esse vídeo, fazer seus comentários, dizer se você gostaria de ver essa live e também compartilhar com seus amigos, sem esquecer de se inscrever no canal. Me ajuda aí, ontem eu falei que eu tinha 100 seguidores e ó, mentira, temos menos que 100 seguidores e você pode me ajudar com isso. Vamos lá, Berlim, 2 de junho de 40. Os Tommies britânicos ainda estão lutando em Dunkerque como verdadeiros bulldogs. É o próprio alto comando alemão quem o admite. O seu comunicado oficial de hoje reza o seguinte, abre aspas, no decorrer de uma luta feroz, a estreita faixa litorânea que se estende de ambos os lados de Dunkerque, ainda ontem tenazmente defendida pelos ingleses, foi agora tornada ainda menor. Newport, bem como toda a costa do noroeste, já se encontra em nosso poder. Adenkerque, a oeste de Furnes, e Giveld, localizada a 10 quilômetros a leste de Dunkerque, acabam de ser capturadas pelas nossas tropas. Fecha aspas. 10 quilômetros. O cerco está se apertando. No que diz respeito às façanhas dos seus aviões, os alemães proclamam outros sucessos bombásticos, diz o comunicado, abre aspas. Ao todo, 4 belonaves e 11 transportes, numa arqueação total de 54 mil toneladas, foram afundados pelos nossos aparelhos de bombardeio. Outros 14 navios de guerra, inclusive 2 cruzadores ligeiros, um cruzador antiaéreo, 6 destroyers, 2 torpedeiros e 38 transportes, representando um total de 160 mil toneladas de arqueação, foram danificados pelas nossas bombas. Além disso, numerosas embarcações de pequeno calado, tais como rebocadores, barcaças e jangadas, também sossobraram. Aqui tem uma nota de rodapé. Um exemplo dos exageros de Göring. Quando visitei a praia de Dunkerque 2 meses e meio depois, encontrei apenas os destroços de 2 cargueiros, 2 destroyers e 1 torpedeiro. Apesar da falta de entusiasmo popular por essa colossal vitória alemã na Flandres, tenho observado que alguns alemães estão começando a compreender que as privações que Hitler lhes impôs durante estes últimos 5 anos não foram inteiramente sem razão. Esta manhã, o meu criado de quarto teve esta observação. Talvez agora os ingleses e franceses preferissem ter tido menos manteiga e mais canhões. Entretanto, o espetáculo que Berlim apresenta neste grande momento da história alemã é de molde a deixar-me confuso. Ontem, pouco antes de anoitecer, desci a pé um trecho da Kurfürstendamm. A rua estava coalhada de populares que se moviam despreocupadamente. Os largos terraços dos cafés que se estendem por essa grande avenida estavam cheios de milhares de clientes que conversavam calmamente, tomando seu ersatz de café ou seu sorvete. Cheguei mesmo a reparar em várias mulheres elegantemente vestidas. Hoje, sábado, um sábado de junho, quente e ensolarado, milhares de berlinenses,
na maioria em grupos, dirigiram-se para os lagos e florestas que circundam Berlim. O Tiergarten, da mesma forma, estava repleto. Todos procuravam gozar do dia agradável que fez. Um dos motivos que concorrem para este peculiar estado de coisas, segundo acredito, é o de que a guerra ainda não foi trazida até Berlim. O povo apenas lê o noticiário sobre a luta, ou, tratando-se do rádio, chega até a ouvir o troar dos canhões. Mas é só. Talvez Paris e Londres se sintam ameaçadas, Berlim não. O último alarme antiaéreo, dado sobre a capital de que me recordo, ocorreu nos primeiros dias de setembro do ano passado. E naquela ocasião, nada aconteceu. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vou gravar em sequência. Até a próxima.